Na penumbra da primeira noite, ela não disse uma palavra, mas o som que preencheu o quarto fez ele permanecer imóvel até o último acorde. Se inscreva no canal e descubra como aquele momento transformou um acordo frio em uma escolha de respeito e admiração eterna. O Vale do Jacarandá era uma pequena comunidade agrícola, onde o tempo parecia correr mais devagar que no resto do país. Nas últimas semanas, os burburinhos nos mercados, nas vendas e nas rodas de conversas à noite haviam alcançado um volume impossível de ignorar. Lara Müller, aquela menina de 17 anos, a filha caçula de Armand, seria entregue em casamento ao fazendeiro Rafael Velaz, dono das maiores propriedades da região. O comentário não seria tão fervoroso se fosse apenas mais um casamento entre jovens da comunidade. O que alimentava as línguas era a natureza do acordo. A família Müller estava afundada em dívidas após uma seca devastadora ter destruído toda a plantação do ano anterior. Rafael, com seus 40 anos e fortuna crescente, oferecera um acordo que muitos consideravam impensável. Assumiria todas as dívidas da família em troca de um casamento com a jovem Lara. Para muitos, ela era apenas a moeda de troca em uma transação entre homens desesperados. Uma menina que mal fala, que valor tem? Cochichavam as senhoras na feira de domingo. Lara carregava desde pequena a fama de ser esquisita ou vazia. Crescera calada, distante das outras crianças, sempre observando o mundo com olhos atentos, mas raramente se pronunciando. Quando as primas se reuniam para brincar e fofocar, ela preferia ficar à distância, dedilhando sua antiga flauta de madeira, herança da avó materna. Por falar tão pouco e se afastar das conversas triviais, ganhou fama de muda e vazia, como se dentro dela não houvesse nada além de silêncio. A flauta era sua única companheira constante, o único meio pelo qual se permitia expressar. Na manhã do casamento, enquanto sua mãe arrumava o vestido simples que haviam comprado em uma loja de departamento na cidade, Lara observava o horizonte pela janela de seu quarto. As mãos apertavam o pequeno baú de madeira onde guardava sua flauta e algumas poucas fotografias da infância. Filha, você sabe que seu pai não teria feito isso se houvesse outra saída, não é? Vamos perder tudo se não aceitarmos a ajuda do Sr. Velaz, sua mãe dizia, enquanto ajeitava as alças do vestido. Dizem que ele é um homem sério, respeitado. Vai te dar uma vida que jamais poderíamos oferecer. Lara apenas assentiu, sem desviar o olhar da janela. Sua mente estava distante, nas melodias que aprendera com a avó, nos campos onde costumava se sentar para tocar enquanto o sol se punha. O casamento aconteceu sem festa, apenas com a assinatura apressada de papéis e a presença de poucas testemunhas. O cartório municipal estava praticamente vazio quando Lara assinou o documento, que a transformava em esposa de Rafael Velaz. Ele permaneceu sério durante toda a cerimônia civil, trocando poucas palavras com a noiva ou com os presentes. No caminho para a Fazenda Santa Cruz, propriedade principal de Rafael, ele manteve as mãos firmes no volante da caminhonete de luxo e as palavras escassas. O silêncio dentro do veículo era tão denso que Lara podia sentir seu peso sobre os ombros. Apenas o som do motor e da estrada de terra preenchiam o ambiente. Rafael sabia que, a partir daquela noite, teria uma esposa. E, no fundo, esperava que ela simplesmente aceitasse o destino, como tantos outros casamentos arranjados que ainda aconteciam naquela região, longe dos olhos da modernidade das grandes cidades. Quando chegaram à fazenda, Lara foi surpreendida pela imponência da casa principal. Construída no estilo colonial, com amplas varandas e um jardim bem cuidado, a residência contrastava com a simplicidade da casa onde crescera. Empregados receberam a caminhonete e carregaram sua pequena mala e o baú para dentro. Esta é sua casa agora, disse Rafael em seu primeiro comentário desde que saíram do cartório. Teresa vai mostrar seu quarto e o resto da propriedade. Teresa, a governanta de meia-idade que administrava a casa há mais de 2 décadas, conduziu Lara pelo interior da residência. Mostrou a ampla sala de estar com seus sofás de couro e quadros de paisagens brasileiras. A sala de jantar com uma mesa para 12 pessoas,
a cozinha industrial onde 3 funcionários preparavam as refeições e, finalmente, o quarto que seria dela. O senhor Rafael mandou preparar este quarto para a senhora. O dele fica no final do corredor, explicou Teresa, com um tom que misturava formalidade e curiosidade sobre a jovem esposa do patrão. O quarto era espaçoso, com uma cama de casal, cortinas de tecido fino e uma pequena varanda que dava para os campos de cultivo que se estendiam até onde a vista alcançava. Lara colocou seu baú aos pés da cama e agradeceu à governanta com um breve sorriso. Quando a noite caiu, a casa estava quieta, exceto pelo som distante do vento batendo nas janelas e o ocasional latido dos cães que guardavam a propriedade. Lara havia jantado sozinha, pois Rafael precisara resolver uma emergência com o gado em uma das fazendas vizinhas. Agora, sentada na beira da cama em seu quarto, ela observava a porta, com apreensão. Os passos no corredor anunciaram a chegada dele. Rafael bateu levemente antes de entrar. Estava vestido com roupas casuais, o rosto cansado após o longo dia. Espero que tenha se alimentado bem e que o quarto esteja ao seu gosto, disse ele, mantendo-se próximo à porta. Lara assentiu sem encontrar palavras. Havia um silêncio pesado entre eles, carregado de expectativas não ditas. Ela sabia o que todos esperavam daquela noite. O que um homem espera de sua noiva na primeira noite após o casamento. Rafael deu 2 passos em sua direção, hesitante. Foi então que Lara caminhou até o baú pequeno que trouxera consigo, abriu-o e retirou. De dentro sua flauta de madeira, marcada pelo tempo e pelo uso frequente. Sentou-se no canto do quarto. Próxima à janela aberta, levou o instrumento aos lábios e começou a tocar uma melodia tradicional, lenta e carregada de melancolia que aprendera com sua avó. O som atravessou o espaço como se viesse de muito longe, preenchendo cada canto do quarto e escapando pelas janelas para a noite estrelada. Rafael não se moveu. Ficou parado, ouvindo, sem tentar interromper ou se impor. Seus olhos, antes impassíveis, agora observavam Lara com uma mistura de surpresa e fascínio. A música durou alguns minutos, mas deixou a sensação de ter suspendido o tempo. Quando ela parou, guardou a flauta e se levantou, ainda sem dizer uma palavra. Olhou para Rafael com um misto de desafio e vulnerabilidade. Ele também não disse nada por alguns instantes, apenas sustentou seu olhar. Descanse bem, Lara. Amanhã será um longo dia, disse finalmente, antes de se retirar, fechando suavemente a porta atrás de si. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios de sol despontavam no horizonte, Lara acordou com o barulho de atividade na fazenda. Vozes de trabalhadores, o ronco de tratores e o mugido do gado formavam uma sinfonia rural que nunca havia experimentado na pequena propriedade de seus pais. Vestiu-se rapidamente com uma das poucas roupas que trouxera e saiu para explorar o que agora deveria chamar de lar. Na ampla cozinha, encontrou Teresa preparando o café da manhã junto com 2 outras funcionárias. Bom dia, dona Lara, cumprimentou, a governanta com um sorriso cauteloso. O senhor Rafael já saiu para inspecionar as plantações. Pediu para dizer que estará de volta para o almoço e que a senhora deve se sentir à vontade para conhecer a propriedade. Lara assentiu, agradecendo com um meio sorriso. Após o café, decidiu explorar os arredores da casa. A Fazenda Santa Cruz era um verdadeiro império agrícola, com hectares de plantações diversificadas, criação de gado premiado e instalações modernas que contrastavam com a casa principal de estilo colonial. Enquanto caminhava pelos jardins bem cuidados, Lara observava os funcionários que a olhavam com curiosidade mal disfarçada. Sabia que sua chegada havia gerado burburinhos e especulações. Era a menina vendida para pagar dívidas. A moça que não fala. A esposa troféu do fazendeiro. Ignorando os olhares, continuou seu passeio até encontrar um pequeno lago artificial cercado por jacarandás floridos. Sentou-se à sombra de uma das árvores e retirou a flauta do bolso do vestido. Começou a tocar suavemente, deixando que a melodia se misturasse aos sons da natureza. Foi assim que Carlos, o capataz da fazenda, a encontrou. Homem de meia idade com pele curtida pelo sol,
Aproximou-se respeitosamente. Dona Lara, o almoço será servido em breve. O patrão pediu para acompanhá-la de volta à casa. Lara interrompeu. Sua música guardou a flauta e seguiu o homem em silêncio. Na volta, Carlos pareceu sentir necessidade de preencher o silêncio. Toca muito bem, senhora. Lembra as melodias que minha mãe costumava cantar. Lara o olhou, surpresa com o comentário genuíno. Obrigada, respondeu em voz baixa, talvez sua primeira palavra voluntária desde que chegara à fazenda. Na sala de jantar, Rafael já a esperava. Estava vestido com roupas de trabalho, mas limpas e bem passadas. Levantou-se quando ela entrou, um gesto de cortesia que Lara não esperava. Espero que tenha aproveitado para conhecer um pouco da propriedade, disse ele, indicando a cadeira ao seu lado. Lara assentiu, sentando-se. O almoço transcorreu em relativo silêncio, com Rafael ocasionalmente comentando sobre a produção da fazenda ou fazendo perguntas simples que Lara respondia com monossílabos ou gestos. Foi ao final da refeição que ele finalmente abordou o assunto que pairava entre eles. Lara, sei que este casamento não foi escolha sua. Quero que saiba que respeito sua situação e não exigirei nada que não esteja disposta. Hadar fez uma pausa como se buscasse as palavras certas. Esta casa e tudo o que tenho está à sua disposição. Com o tempo, espero que possamos construir, se não um casamento convencional, ao menos uma parceria baseada em respeito mútuo. Lara o olhou diretamente pela primeira vez, seus olhos escuros avaliando a sinceridade nas palavras dele. Não respondeu, mas algo em sua postura mudou sutilmente, como se um pequeno peso tivesse sido retirado de seus ombros. Naquela tarde, enquanto ajudantes e vizinhos começavam a comentar sobre o novo casamento, Rafael chamou todos os que trabalhavam no rancho para uma reunião no galpão principal. Com Lara ao seu lado, falou em voz clara e firme. Quero deixar algo bem estabelecido. Dona Lara está aqui por minha escolha, não como pagamento de dívida. É minha esposa e será tratada com o mesmo respeito que exijo para mim. Qualquer comentário ou atitude desrespeitosa resultará em demissão imediata. Estamos entendidos? As palavras diretas cortaram qualquer dúvida sobre o lugar dela naquela casa. Os funcionários assentiram, alguns surpresos com a veemência, na voz do patrão geralmente reservado. Nos dias que se seguiram, Lara começou a encontrar seu lugar na rotina da fazenda. Acordava cedo, tomava café na companhia de Teresa, que gradualmente se tornava uma presença amigável, e depois explorava diferentes partes da propriedade. Frequentemente levava sua flauta e tocava em locais isolados, onde pensava estar sozinha. Não sabia que Rafael, em várias ocasiões, parava seu trabalho ao ouvir as melodias distantes, deixando-se envolver pelo som que parecia contar histórias que Lara não conseguia expressar com palavras. Na terceira semana após sua chegada, uma forte tempestade atingiu a região. Lara observava da varanda coberta a chuva torrencial que castigava as plantações. Rafael chegou encharcado, após horas tentando salvar parte da colheita e garantir a segurança dos animais. Perdemos quase metade da plantação de milho, disse ele enquanto se secava na entrada. Lara, sem pensar duas vezes, foi até a cozinha e preparou uma xícara de chá quente, levando-a até ele. O gesto simples surpreendeu Rafael, que aceitou a bebida com um obrigado sincero. Sentaram-se na varanda, observando a tempestade em um silêncio que pela primeira vez não parecia desconfortável. Depois de algum tempo, Rafael quebrou o silêncio. Meu pai dizia que depois das piores tempestades vêm as melhores colheitas. Algo sobre a terra ser lavada e renovada. Lara olhou para ele, interessada neste vislumbre de sua história pessoal. Minha avó dizia algo parecido, respondeu, sua voz suave, quase se perdendo no barulho da chuva. Ela dizia que as tempestades limpam o céu para que possamos ver melhor as estrelas depois. Rafael sorriu, surpreso e agradavelmente impressionado pela resposta. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Foi ela quem lhe ensinou a tocar? Lara assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Ela me deu a flauta quando eu tinha 6 anos. Dizia que algumas almas precisam de música para se expressarem quando as palavras falham.
Rafael a observou com novo interesse. E as suas palavras falham com frequência? A pergunta foi feita sem julgamento, apenas curiosidade genuína. Lara considerou por um momento. As pessoas raramente querem ouvir o que tenho a dizer. Depois, de um tempo, parei de tentar. A honestidade da resposta atingiu Rafael como um golpe físico. Percebeu que por trás do silêncio que todos interpretavam como vazio, havia uma mente observadora e uma sensibilidade aguda. Eu quero ouvir, disse simplesmente. Se algum dia quiser falar. Na manhã seguinte, quando a tempestade havia passado, deixando o ar limpo e fresco, Lara encontrou sobre sua cama um pacote embrulhado em papel simples. Dentro havia um caderno de capa de couro com páginas em branco e uma caneta elegante. O bilhete dizia apenas: para quando as palavras vierem, ou para partituras, se preferir, Rafael. Foi o primeiro presente que recebeu dele, um reconhecimento silencioso de sua existência, além do contrato que os unia. Naquela noite, quando Rafael retornou de uma viagem à cidade vizinha para avaliar os danos da tempestade nas estradas, encontrou Lara sentada na sala principal. Pela primeira vez, ela não se retirou quando ele chegou. Em vez disso, levantou-se, pegou sua flauta e começou a tocar. Não era a melodia melancólica da primeira noite, mas algo mais leve, quase alegre. Era sua forma de agradecer, de reconhecer o gesto dele de iniciar uma conversa sem palavras. Rafael sentou-se e escutou. Verdadeiramente escutou, como poucas pessoas haviam feito antes. E naquele momento, algo sutil começou a mudar entre eles. 3 meses haviam se passado desde a chegada de Lara à fazenda Santa Cruz. O inverno cedia, lugar à primavera. E com ela uma transformação sutil acontecia não apenas na paisagem, mas também na dinâmica entre Lara e Rafael. As conversas, antes raras e pragmáticas, tornavam-se mais frequentes e genuínas. Lara começava a participar ativamente da rotina da fazenda, não como uma presença fantasmagórica que todos comentavam em sussurros, mas como alguém que gradualmente encontrava seu lugar. Numa manhã particularmente agradável, Rafael encontrou Lara no escritório da casa, debruçada sobre os livros contábeis da fazenda. "O que está fazendo?" perguntou surpreso ao vê-la manuseando documentos que normalmente ele mesmo administrava. Lara ergueu os olhos dos papéis, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Encontrei alguns erros nos cálculos do último trimestre", respondeu sua voz mais firme do que costumava ser. O administrador estava cobrando menos de 3 fornecedores e compensando a diferença, aumentando os valores de outros. Não sei se é erro ou algo pior. Rafael aproximou-se, examinando as anotações meticulosas que Lara havia feito nas margens dos documentos. Seus olhos se arregalaram ao perceber a extensão da discrepância. "Como descobriu isso?" "Eu mesmo reviso esses números e nunca percebi." Lara deu de ombros, um gesto que havia se tornado mais natural com o tempo. "Meu pai pode não ter sido um bom administrador de dinheiro, mas me ensinou matemática e contabilidade básica desde pequena. Era a única matéria em que eu realmente me destacava na escola." O olhar de admiração de Rafael não passou despercebido. Lara sentiu algo aquecer em seu peito. Era a primeira vez que alguém olhava para ela, não com pena ou curiosidade, mas com genuíno respeito por suas habilidades. "Você acabou de economizar uma pequena fortuna para a fazenda", disse Rafael, após verificar todos os números. "Augusto trabalha como administrador aqui há 8 anos. Nunca imaginei que estivesse desviando recursos." Lara hesitou antes de responder. Talvez ele tenha uma explicação. Às vezes as aparências enganam. A compaixão em sua voz surpreendeu Rafael. Muitos teriam imediatamente exigido a demissão do funcionário desonesto, mas ali estava Lara, a menina que todos julgavam vazia, demonstrando uma profundidade de caráter que poucos suspeitavam existir. Naquela tarde, Rafael confrontou Augusto no escritório, com Lara presente a seu pedido. O administrador, homem de meia-idade com aparência sempre impecável, empalideceu ao ver as discrepâncias apontadas. "Senhor Rafael, eu posso explicar", começou, gotas de suor formando-se em sua testa. "Minha filha, Sofia,
Está em tratamento contra a leucemia em Belo Horizonte. O plano de saúde não cobre todos os medicamentos e eu não sabia mais. O que fazer? O silêncio pesou na sala. Lara e Rafael trocaram olhares. Por que não veio falar comigo? Perguntou Rafael, sua voz mais cansada que raivosa. Trabalhamos juntos há tanto tempo, Augusto. O homem abaixou a cabeça envergonhado. O senhor já tinha problemas suficientes e depois do casamento, achei que seria um fardo adicional. Foi Lara quem deu um passo à frente, surpreendendo ambos os homens. Existem outras formas de lidar com isso, disse, sua voz suave mas firme. Quanto custa o tratamento mensal? Augusto mencionou uma quantia considerável. Lara olhou para Rafael, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Rafael assentiu, compreendendo o que ela propunha. A partir de hoje, a Fazenda vai criar um fundo de assistência médica para todos os funcionários e suas famílias, anunciou ele. Começando com o tratamento da sua filha, Augusto. Os olhos do administrador encheram-se de lágrimas. Senhor, eu não mereço. Não é questão de merecer, interrompeu Lara, sua voz ganhando confiança. É questão de fazer o que é. Certo, mas você terá que devolver gradualmente o que pegou e nunca mais fazer algo assim. O incidente com Augusto marcou uma virada na percepção que os funcionários tinham de Lara. A notícia do Fundo de Assistência Médica espalhou-se rapidamente, assim como o papel que a jovem senhora havia desempenhado em sua criação. As pessoas começaram a vê-la não como a menina muda ou a esposa troféu, mas como alguém com voz e influência positiva. Para Rafael, a mudança foi ainda mais profunda. Começou a incluir Lara em todas as decisões importantes relacionadas à Fazenda, valorizado sua perspectiva única e sua inteligência aguda. Nas noites, após o jantar, tornara-se um hábito sentarem-se na varanda, conversando sobre o dia ou simplesmente desfrutando do silêncio confortável que agora compartilhavam. Foi numa dessas noites que Rafael finalmente perguntou algo que o intrigava há semanas. Por que escolheu a flauta, entre todos os instrumentos possíveis? Lara contemplou a pergunta, girando o instrumento de madeira entre os dedos. Minha avó dizia que a flauta é o instrumento mais próximo da voz humana, respondeu finalmente. Quando eu era pequena e as outras crianças zombavam do meu silêncio, ela me deu este instrumento e disse: deixe que a flauta fale por você até que esteja pronta para usar sua própria voz. Rafael absorveu suas palavras, fascinado pela história. E agora, você está encontrando sua voz? Lara sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto de uma forma que Rafael achava cada vez mais encantadora. Aos poucos, respondeu, com você é mais fácil. A admissão simples e honesta criou um momento de intimidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Rafael sentiu um impulso de se aproximar, de tocar o rosto dela, mas conteve-se. Apesar da evolução de sua relação, ainda havia uma linha invisível que não haviam cruzado, um respeito mútuo pelo espaço e tempo que cada um precisava. A relação entre eles continuou a se desenvolver nas semanas seguintes. Lara passou a assumir mais responsabilidades na administração da fazenda, revelando-se não apenas competente, mas verdadeiramente talentosa em organização e gestão. Sua presença nas reuniões com fornecedores e compradores, antes tímida e quase imperceptível, tornou-se mais assertiva. Certa vez, durante uma negociação particularmente tensa com um comprador que tentava reduzir o preço da safra de café, Lara surpreendeu a todos ao intervir. O senhor sabe muito bem que a qualidade do nosso café arábica é superior à média regional, disse, sua voz clara cortando a sala. Os testes de acidez e aroma comprovam isso. Se não puder pagar o valor justo, temos outros 3 compradores interessados. O homem, um exportador experiente acostumado a intimidar produtores, olhou-a atônito antes de reconsiderar sua oferta. Quando saíram da reunião, Rafael não conseguiu conter um sorriso de orgulho. Você o deixou sem palavras. Nunca vi Maurício Teixeira ceder tão facilmente em uma negociação. Lara devolveu o sorriso, uma confiança nova brilhando em seus olhos. Ele estava tentando nos enganar. Achava que por eu ser jovem e mulher, poderia me intimidar.
Rafael riu, balançando a cabeça. Acho que ninguém mais cometerá esse erro. Enquanto caminhavam de volta para a casa principal, seus dedos roçaram levemente, um toque acidental que enviou uma corrente elétrica por ambos. Pararam por um instante, olhando-se com uma intensidade nova. Foi Rafael quem quebrou o momento, limpando a garganta e retomando a caminhada. Naquela noite, após o jantar, Lara tocou sua flauta na varanda como costumava fazer. Mas havia algo diferente na melodia. Não era mais melancólica ou distante, mas vibrante, quase alegre. Rafael escutava como sempre fazia, mas desta vez seus olhos não deixavam o rosto dela, observando a transformação que acontecia quando Lara se entregava à música. Quando ela terminou, Rafael falou antes que perdesse a coragem. Há um festival de música em Belo Horizonte no próximo final de semana. Grupos de todo o país, música clássica, popular, instrumental. Pensei que talvez gostasse de ir. Lara o encarou surpresa com o convite inesperado. Como um encontro? Perguntou, a palavra soando estranha em seus lábios. Rafael pareceu momentaneamente desconcertado. Sim, acho que sim. Se você quiser, claro. Um sorriso lento e radiante se espalhou pelo rosto de Lara. Eu gostaria muito, respondeu simplesmente. O festival seria sua primeira saída juntos fora da fazenda, algo mais próximo de um casal normal do que do arranjo que havia unido suas vidas. A perspectiva provocou uma onda de ansiedade e excitação em Lara que ela não sentia desde a adolescência. Na manhã seguinte, reuniu coragem e ligou para sua mãe, algo que não fazia há semanas. A conversa foi desajeitada no início, com perguntas cautelosas sobre seu bem-estar e adaptação. Quando Lara mencionou o festival e seu desejo de encontrar algo adequado para vestir, sua mãe pareceu genuinamente animada. Oh, querida, isso é maravilhoso. Posso ir até aí e te ajudar a escolher algo. Há uma boutique na cidade que tem peças lindas. A visita da mãe 2 dias depois foi reveladora para ambas. Carmen Müller observou com surpresa as mudanças na filha. A postura mais ereta, a voz mais firme, o olhar direto que antes raramente sustentava. Você está diferente, Lara, comentou enquanto experimentavam vestidos na boutique. Mais presente. Lara sorriu para o reflexo no espelho, ajustando o vestido azul turquesa que realçava seus olhos escuros. Me sinto diferente, mãe. Como se finalmente estivesse acordando de um longo sono. O vestido escolhido era elegante sem ser ostentoso, perfeito para o evento. Quando Carmen se preparava para pagar, Lara gentilmente a impediu. Eu pago, mãe. Rafael, ele me deu um cartão para despesas pessoais. O orgulho no olhar de Carmen era inegável. Ele está te tratando bem, então? Não é como temíamos? Lara hesitou antes de responder, ponderando como expressar a complexidade do que sentia. Ele me respeita, mãe, me escuta, e acho que estou começando a sentir algo por ele. A admissão feita em voz alta pela primeira vez fez seu coração acelerar. Não era mais apenas gratidão ou admiração o que sentia por Rafael. Era algo mais profundo, mais assustador, algo que nunca esperou sentir pelo homem com quem fora obrigada a se casar. O festival de música em Belo Horizonte transformou-se num marco na relação entre Lara e Rafael. Hospedados num hotel elegante no centro da cidade, longe dos olhares curiosos e dos comentários do Vale do Jacarandá, eles experimentaram pela primeira vez a sensação de serem apenas um casal normal, desfrutando da companhia um do outro. Lara, no vestido turquesa que realçava sua beleza natural, atraía olhares de admiração que nunca havia recebido antes. Rafael, sempre discreto, não conseguia esconder o orgulho ao caminhar ao seu lado. Durante a apresentação de uma orquestra de câmara, quando as luzes se apagaram e apenas o palco permaneceu iluminado, Rafael tomou a mão de Lara entre as suas, um gesto simples, mas carregado de significado. Ela não retirou a mão. Ao contrário, entrelaçou seus dedos aos dele, seu coração acelerando com a intimidade compartilhada. Na manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda do hotel com vista para o parque municipal, Rafael fez uma proposta inesperada. O que acha de prolongarmos nossa estadia por mais um dia? Há uma exposição de arte no Palácio das Artes, que pensei que pudesse gostar.
O sorriso de Lara foi resposta suficiente. Aquele dia extra em Belo Horizonte foi como um sonho. Visitaram museus, caminharam de mãos dadas pelo parque, conversaram sobre livros, música e sonhos que Lara nunca havia compartilhado com ninguém. Ao anoitecer, jantaram num restaurante, sofisticado no bairro de Lourdes, onde pela primeira vez, Rafael falou abertamente sobre seu passado. Meu pai construiu o Império da Santa Cruz praticamente do zero, contou ele, enquanto saboreavam um vinho tinto. Era um homem duro, obcecado pelo trabalho. Minha mãe partiu quando eu tinha 12 anos. Não aguentou a vida isolada na fazenda, a ausência constante dele. Lara o observava com atenção, percebendo as sombras que cruzavam seu olhar. Cresci determinado a não repetir os erros dele. Jurei que nunca permitiria que o trabalho consumisse minha vida completamente. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Ironicamente, acabei sozinho como ele, até conhecer você. As palavras pairaram entre eles, carregadas de uma emoção que ambos apenas começavam a aceitar. No caminho de volta ao hotel, andando pelas ruas iluminadas da capital mineira, Rafael parou subitamente e virou-se para Lara. Sem palavras, inclinou-se e a beijou. Um beijo gentil, hesitante, quase uma pergunta. Lara correspondeu, seu corpo inteiro respondendo a um chamado que não sabia estar esperando. Aquela noite, em um quarto de hotel longe de tudo o que conheciam, eles se entregaram um ao outro não como parte de um acordo ou obrigação, mas como dois corações que haviam encontrado um no outro algo inesperadamente precioso. O retorno à Fazenda Santa Cruz na segunda-feira trouxe consigo uma nova dinâmica. Compartilhavam agora não apenas uma casa e responsabilidades, mas uma intimidade genuína, construída sobre respeito mútuo e um afeto crescente. Lara mudou-se para o quarto de Rafael, um passo que pareceu natural após o final de semana em Belo Horizonte. As semanas seguintes transcorreram numa felicidade tranquila, que nenhum dos dois havia imaginado possível quando assinaram os papéis do casamento 6 meses antes. Foi numa quarta-feira comum, enquanto Lara revisava contratos no escritório, que o telefone tocou. A secretária da prefeitura informava que um representante do Ministério Público estava na cidade fazendo averiguações sobre casamentos suspeitos na região, incluindo o dela com Rafael. Ele solicita uma entrevista com a senhora amanhã pela manhã, explicou a mulher. É uma investigação sobre possíveis casos de casamentos arranjados envolvendo menores de idade. Lara sentiu o sangue gelar. Tinha acabado de completar 18 anos, mas era menor quando o casamento foi arranjado. Agradeceu mecanicamente à secretária e desligou, sua mente trabalhando freneticamente. Quando Rafael retornou da inspeção das pastagens, encontrou-a ainda no escritório, o rosto pálido. O que aconteceu? Perguntou imediatamente preocupado. Lara explicou a situação, observando a expressão dele transformar-se de preocupação em alarme. Isso pode ser sério, Lara. Se descobrirem as circunstâncias do nosso casamento, seu pai pode ser processado. E eu também. A realidade caiu sobre eles como um balde de água fria. O que haviam construído juntos, a relação genuína que agora compartilhavam, tinha começado com um acordo que muitos considerariam criminoso, a troca de uma jovem menor de idade por quitação de dívidas. O que faremos? Perguntou Lara, sua voz quase um sussurro. Rafael sentou-se pesadamente na cadeira oposta, passando as mãos pelo rosto em um gesto de frustração. Temos que pensar com cuidado. Se mentirmos e forem descobertos, as consequências serão piores. Passaram horas discutindo estratégias, possibilidades, consequências. A noite avançava e a tensão entre eles crescia. Foi quando Teresa bateu à porta, anunciando que Helena Velaz havia chegado. Helena? Questionou Lara, confusa. Rafael empalideceu visivelmente. Minha prima de São Paulo não sabia que viria. Uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos entrou no escritório sem esperar convite. Alta, cabelos loiros perfeitamente arrumados, usava um tailleur impecável que gritava dinheiro e influência. Rafael, querido, cumprimentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Tentei ligar, mas parece que o sinal aqui continua tão ruim quanto me lembro.
Seu olhar avaliador voltou-se para Lara. E esta deve ser a famosa esposa, Helena Velas, prima de Rafael pelo lado materno. Estendeu a mão com unhas perfeitamente manicuradas. Lara aceitou o cumprimento, sentindo imediatamente a hostilidade mal disfarçada da mulher. Lara Müller Velas, respondeu, erguendo o queixo instintivamente. É um prazer finalmente conhecer alguém da família de Rafael. Helena sorriu, um sorriso afiado como uma lâmina. Oh, somos muitos, querida. Uma pena que Rafael tenha decidido se casar tão repentinamente que não pudemos comparecer à cerimônia. Rafael interveio, sua voz tensa. Helena, não esperávamos sua visita. O que a traz aqui? A prima ajeitou-se na cadeira com a graciosidade estudada de uma predadora. Negócios, primeiramente. A Assembleia dos Acionistas da Velas Agronegócios será em 2 semanas em São Paulo. E como você não respondeu aos meus e-mails, vim pessoalmente garantir sua presença. Fez uma pausa, seus olhos avaliando deliberadamente Lara. E claro, queria conhecer a jovem que conseguiu o que muitas tentaram por anos, casar-se com o solteiro mais cobiçado de Minas Gerais. O jantar naquela noite foi uma das experiências mais desconfortáveis da vida de Lara. Helena dominava a conversa com histórias sobre a alta sociedade paulistana, referências a pessoas e lugares que Lara jamais conhecera e perguntas aparentemente inocentes que, na verdade, eram pequenas armadilhas. Então, Lara, Rafael me disse que você é uma musicista talentosa. Em qual conservatório estudou? Lara corou, consciente da intenção por trás da pergunta. Sou autodidata, respondeu simplesmente. Minha avó me ensinou quando criança. Helena ergueu as sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Fascinante. E seus pais o que fazem mesmo? Rafael intervinha quando podia, tentando desviar o foco da prima, mas Helena era persistente. Quando finalmente se retirou para o quarto de hóspedes, o casal respirou aliviado. Desculpe por isso, murmurou Rafael quando estavam sozinhos. Helena sempre foi complicada. Lara assentiu, mas uma semente de insegurança havia sido plantada. Nas tardes seguintes, enquanto Rafael acompanhava Helena em visitas a propriedades vizinhas, parte das obrigações sociais que a prima insistira serem necessárias, Lara enfrentou sozinha a entrevista com o representante do Ministério Público. Dr. Maurício Teles era um homem sério de meia-idade, com olhos perspicazes que pareciam enxergar além das palavras. Senhora Velas, estamos investigando denúncias de casamentos arranjados na região, especialmente envolvendo menores de idade, explicou ele, sentado na sala de reuniões da prefeitura. Entendo que seu casamento com Rafael Velas ocorreu quando a senhora tinha 17 anos, correto? Lara manteve a compostura, respondendo com a verdade parcial que ela e Rafael haviam decidido. Sim, senhor, mas foi com consentimento dos meus pais e por minha própria vontade. O promotor a observou atentamente. Compreendo. E o fato de que seu pai devia uma quantia considerável ao Sr. Velas, dívida que foi perdoada logo após o casamento, seria apenas uma coincidência? Lara sentiu o coração acelerar, mas manteve o olhar firme. Meu marido é um homem generoso, doutor. Ajudou minha família em um momento difícil, sim. Mas nosso casamento foi uma decisão separada. A entrevista prosseguiu por quase 2 horas, com perguntas cada vez mais específicas e incisivas. Quando finalmente terminou, Lara estava emocionalmente exausta, mas acreditava ter conseguido proteger tanto seu pai quanto Rafael. O que ela não sabia era que, enquanto enfrentava o promotor, Helena conduzia sua própria investigação. Na noite seguinte, durante o jantar, a prima de Rafael jogou sua cartada. Soube que você esteve na prefeitura hoje, Lara. Algum problema? Com documentos? O tom falsamente despreocupado não enganou ninguém. Lara trocou um olhar rápido com Rafael antes de responder. Apenas uma entrevista de rotina. Helena sorriu, saboreando o momento. Curioso. Encontrei-me com o Dr. Teles esta tarde em um café. Homem fascinante, tão dedicado a combater injustiças. Comentou sobre uma investigação envolvendo casamentos arranjados na região. Rafael pousou o garfo com força excessiva. Helena, acho que já chega. A prima o ignorou, focada em Lara. Sabe o que é mais interessante?
Ele mencionou que estava particularmente interessado no caso da menina vendida para pagar dívidas. Imaginei imediatamente que pudesse ser você, querida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lara sentiu o sangue fugir de seu rosto, enquanto Rafael encarava a prima com uma raiva que nunca demonstrara antes. Isso é verdade, Lara? Continuou Helena fingindo preocupação. Você foi realmente trocada por quitação de dívidas? Como uma mercadoria? Foi demais para Lara. Levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira, e saiu da sala de jantar sem dizer uma palavra. Refugiou-se no antigo quarto que ocupara nos primeiros dias na fazenda, trancando a porta atrás de si. Sentada na beira da cama, pegou a flauta e tentou tocar, mas as notas saíam trêmulas, desafinadas. As palavras de Helena ecoavam em sua mente como uma mercadoria, trazendo de volta todas as inseguranças e vergonhas que havia começado a superar. Através da porta fechada, podia ouvir a discussão acalorada entre Rafael e Helena. Fragmentos de frases chegavam até ela, completamente inapropriado. Não tenho direito. Escândalo familiar. Horas depois, quando a casa finalmente silenciou, uma batida suave soou na porta. Lara! A voz de Rafael era hesitante. Podemos conversar, por favor? Ela não respondeu, não confiava em sua própria voz. Helena foi embora, continuou ele. Pedi que deixasse a fazenda imediatamente. Silêncio. Lara, por favor, o que temos é real. Não deixe que as palavras dela destruam. Isso. Mais silêncio. Finalmente, ouviu os passos dele se afastando pelo corredor. Naquela noite, Lara não dormiu. Pensou em tudo que havia vivido nos últimos meses. A transformação de um casamento arranjado em um relacionamento genuíno. A descoberta de sua própria voz e força. O amor inesperado que havia florescido entre ela e Rafael. Mas também pensou nas palavras cruéis de Helena, na investigação do Ministério Público, nas consequências que poderiam advir da verdade sobre como tudo começara. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Arrumou uma pequena mala com o essencial, pegou sua flauta e o caderno que Rafael lhe dera e saiu silenciosamente da fazenda enquanto todos ainda dormiam. Deixou apenas um bilhete. Preciso de tempo para pensar. Não me procure. Lara olhava pela janela do ônibus, enquanto a paisagem de Minas Gerais deslizava diante de seus olhos. As montanhas ondulantes cobertas por vegetação densa, que ocasionalmente cedia espaço para vales profundos e vilarejos pitorescos, pareciam refletir seu próprio estado de espírito. Uma mistura de beleza, mistério e melancolia. Havia decidido ir para Ouro Preto, cidade histórica onde sua avó vivera por muitos anos. Era um lugar que conhecia apenas por histórias e fotografias amareladas, guardadas com carinho em seu baú, mas que sempre exercera um fascínio especial em sua imaginação. Precisava de distância, de perspectiva, de um espaço para organizar seus pensamentos longe da influência de Rafael, da sombra venenosa de Helena e do peso sufocante das expectativas alheias. Quando o ônibus finalmente contornou a última curva na estrada sinuosa e a cidade colonial surgiu, com suas igrejas barrocas e casarios setecentistas espalhados pelas encostas íngremes, Lara sentiu um aperto no peito, uma sensação estranha, de retorno a um lugar que nunca havia visitado fisicamente, mas que de alguma forma parecia familiar. O pequeno hotel no centro histórico era simples, mas acolhedor, com paredes grossas de pedra que contavam histórias de séculos passados. É a primeira vez em Ouro Preto? Perguntou a recepcionista, uma senhora de meia idade com um sorriso gentil, enquanto entregava a chave do quarto. Sim, respondeu Lara, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíam agora, sem o peso da timidez que a acompanhara por tanto tempo. Minha avó morou aqui por muitos anos antes de eu nascer. Ah, então está voltando às raízes, exclamou a mulher. Ouro Preto tem esse efeito nas pessoas. Mesmo quem nunca esteve aqui sente como se estivesse voltando para casa. Do quarto no segundo andar, Lara podia contemplar o casario colonial e as igrejas barrocas que se espalhavam pelas ladeiras íngremes. A luz dourada do entardecer mineiro banhava os telhados antigos,
criando um espetáculo de cores e sombras que parecia saído de uma tela de pintura. Naquele primeiro dia, caminhou pelas ruas de pedra, absorvendo a atmosfera única da cidade, deixando que o passado impregnado nas paredes centenárias conversasse com seu espírito inquieto. À noite, sentou-se na pequena escrivaninha do quarto e, pela primeira vez, usou o caderno que Rafael lhe dera para algo além de partituras. Começou a escrever sobre seus sentimentos, seus medos, suas esperanças. As palavras fluíam como nunca antes, como se a flauta tivesse finalmente ensinado sua voz a se expressar não apenas através da música, mas também na forma escrita. Escreveu sobre a menina silenciosa que fora, sobre o arranjo que a transformara em esposa, sobre o homem que gradualmente conquistara seu coração contra todas as probabilidades. E escreveu sobre a dor das palavras de Helena, a vergonha que sentira ao ser chamada de mercadoria, o medo de que tudo o que construíra pudesse desmoronar sob o peso da verdade. Nos dias seguintes, estabeleceu uma rotina que trazia conforto à sua alma agitada. Pelas manhãs, explorava a cidade, visitando museus que guardavam relíquias do período colonial, igrejas ornamentadas com ouro e talha barroca e cafés aconchegantes, onde podia observar o movimento dos turistas e moradores locais. Nas tardes, sentava-se em um banco na Praça Tiradentes ou nas escadarias da Igreja São Francisco de Assis e tocava sua flauta, atraindo olhares curiosos e sorrisos de aprovação dos passantes. À noite, escrevia, no caderno, cada palavra uma pequena libertação, cada página virada um passo em direção ao autoconhecimento. Numa dessas tardes, enquanto tocava uma melodia particularmente comovente que sua avó lhe ensinara, notou uma senhora idosa que a observava a certa distância, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Quando terminou a peça, a mulher aproximou-se com passos lentos, mas decididos. Perdoe-me a intromissão, querida, mas sua música me lembrou tanto de alguém. Aquela melodia, não a ouvia há tantos anos. De onde você vem? Lara hesitou, ainda cautelosa com estranhos, mas algo no olhar gentil da senhora a encorajou. Do Vale do Jacarandá, originalmente, mas agora não tenho certeza de onde pertenço. A senhora sorriu como se compreendesse perfeitamente o que não estava sendo dito. Sou Dona Conceição, professora aposentada de música do conservatório. Daqui. Gostaria de tomar um café comigo? Há algo em seu jeito de tocar que me intriga e me emociona profundamente. O convite resultou em uma amizade inesperada que mudaria o curso da vida de Lara. Dona Conceição, com seus 70 e tantos anos e uma vitalidade invejável, tornou-se uma confidente e mentora para a jovem musicista. Em seu apartamento aconchegante, repleto de livros, partituras amareladas e um piano de cauda antigo que ocupava metade da sala, Lara encontrou um refúgio para sua alma musical e ferida. Você tem um dom raro, disse-lhe Dona Conceição após ouvi-la tocar várias peças em uma tarde chuvosa. Não apenas técnica, mas alma. A flauta é uma extensão da sua voz, uma ponte entre seu coração e o mundo. Lara sorriu timidamente, os dedos acariciando o instrumento de madeira que há tanto tempo era seu único confidente. Minha avó dizia algo parecido, que algumas pessoas precisam de instrumentos para falar porque as palavras são insuficientes. A senhora a estudou por um momento, seus olhos sábios parecendo enxergar além da superfície. E o que você pretende fazer com esse dom? Ele é poderoso demais para ser mantido apenas para si. A pergunta pegou Lara desprevenida. Nunca havia pensado em sua música como algo além de um consolo pessoal, uma forma privada de expressão. Eu não sei. Nunca considerei fazer algo profissional com isso. Era apenas meu. Dona Conceição assentiu compreensiva. Às vezes, os dons que recebemos não são apenas para nós. São para serem compartilhados, para tocar outras almas, para criar pontes onde antes havia muros. Nas semanas seguintes, a professora aposentada começou a trabalhar com Lara, refinando sua técnica, introduzindo-a a novas peças, desafiando-a a explorar as possibilidades do instrumento que julgava conhecer tão bem. Lara absorvia tudo com uma sede de conhecimento que surpreendia ambas.
Sob a tutela paciente de Dona Conceição, sua música transformou-se. Não era mais apenas uma expressão de melancolia e introspecção, mas começava a incorporar matizes de alegria, esperança e uma força serena que refletia seu próprio crescimento pessoal. Você deveria se apresentar no Festival de Inverno, sugeriu Dona Conceição certo dia, enquanto tomavam chá na varanda que dava para um jardim exuberante. Ainda há vagas para músicos independentes, e tenho certeza que seria aceita. Minha palavra ainda tem algum peso por aqui. Lara balançou a cabeça, receosa, sentindo o familiar aperto de ansiedade no peito. Não estou pronta para algo assim. Tocar nas ruas é uma coisa, mas um palco, um público... A senhora sorriu com a sabedoria de quem já vira muitos talentos florescerem contra todas as probabilidades. Ninguém nunca se sente realmente pronto para dar o próximo passo, minha querida. Mas isso não significa que não devamos dá-lo. O crescimento acontece fora da nossa zona de conforto, não dentro dela. Enquanto isso, no Vale do Jacarandá, Rafael vivia seu próprio tormento. O desaparecimento repentino de Lara o deixara devastado. Um vazio que nenhum trabalho ou distração conseguia preencher. Respeitara seu pedido para não procurá-la, mas cada dia sem notícias era uma agonia. Cada noite solitária, um lembrete do que perdera por não ter protegido adequadamente o que haviam construído juntos. Helena partira, não sem antes deixar claro que considerava o casamento dele um erro que prejudicaria os negócios da família e que a menina silenciosa certamente não voltaria. O representante do Ministério Público, Dr. Teles, continuava sua investigação, agora com interesse renovado pela ausência inexplicada de Lara, fazendo perguntas cada vez mais incisivas sobre o paradeiro da jovem. A fazenda, antes vibrante com a presença de Lara, parecia ter perdido sua alma. Os funcionários notavam a mudança no patrão, mais taciturno, menos presente, perdido em pensamentos que não compartilhava. Foi Augusto, o administrador cuja filha doente Lara ajudara meses antes, quem finalmente confrontou Rafael numa tarde particularmente difícil, quando o encontrou sozinho no escritório, olhando fixamente para a fotografia do casal, tirada durante o festival em Belo Horizonte. Com todo respeito, patrão, o senhor está deixando tudo desmoronar por orgulho. Rafael ergueu os olhos dos papéis que não conseguia se concentrar em ler, surpreso com a franqueza incomum do funcionário geralmente reservado. Do que está falando, Augusto? O administrador hesitou, então prosseguiu com a coragem de quem devia mais que um emprego à família Velaz. Da dona Lara, senhor. O senhor sabe onde ela está, não é? Alguma pista, pelo menos. Rafael suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto cansado, marcado por noites de insônia. Tenho uma ideia. Sua mãe mencionou que ela sempre falava de Ouro Preto, da avó que viveu lá. Disse que era um lugar que gostaria de conhecer um dia. Então, por que não vai atrás dela? Por que está aqui deixando a vida passar, enquanto a pessoa que trouxe luz para esta casa está longe? Rafael balançou a cabeça, um gesto de resignação que não combinava com o homem decidido que todos conheciam. Ela pediu espaço, Augusto. Espaço e tempo. Preciso respeitar isso mesmo que esteja me matando por dentro. Augusto deu um passo à frente, incomumente assertivo. Com licença pela ousadia, patrão, mas o senhor está sendo tolo. E desculpe a franqueza, mas dona Lara também. Todos nós vimos o que aconteceu aqui nos últimos meses. Vimos como vocês dois mudaram, como o que começou como um acordo se transformou em algo verdadeiro. Fez uma pausa, buscando as palavras certas para expressar o que toda a fazenda comentava em sussurros. Dona Lara trouxe vida a esta fazenda, e o senhor trouxe vida a ela. Se isso não vale a pena lutar, não sei o que vale. As palavras simples e diretas atingiram Rafael como um raio de clareza, dissipando a neblina de dúvida e ressentimento que o cercara desde a partida de Lara. Naquela mesma noite, fez as malas e pegou a estrada para Ouro Preto, dirigindo através da madrugada com uma determinação renovada. Chegou na manhã seguinte, exausto da viagem noturna, sem ideia de como encontrar Lara na cidade histórica, repleta de turistas e becos sinuosos. Começou pelo óbvio: hotéis, pousadas, restaurantes, mostrando a foto dela em seu celular,
perguntando se alguém a havia visto. Uma jovem com uma flauta de madeira antiga, descrevia, toca como se a música viesse de outro mundo. Após horas de busca infrutífera, sentou-se desanimado em um banco na Praça Tiradentes, contemplando as nuvens que se acumulavam sobre as montanhas, prometendo uma tempestade iminente. Foi quando ouviu, distante mas inconfundível, o som de uma flauta. Uma melodia que conhecia bem, a mesma que Lara tocara na primeira noite em que se conheceram na fazenda. Seguiu a música como um homem enfeitiçado, subindo ladeiras íngremes, virando esquinas de paralelepípedos gastos pelo tempo, até chegar a um pequeno anfiteatro natural formado pelas escadarias de uma igreja barroca. Ali, cercada por um pequeno grupo de espectadores encantados, estava Lara. Não a Lara que conhecera inicialmente, tímida, reservada, quase invisível, mas uma mulher radiante, confiante, que comandava o espaço ao seu redor com a força de sua música. Vestia um vestido simples, mas elegante, seus cabelos soltos dançando com a brisa suave da tarde, seus olhos fechados em total entrega à melodia que criava. Rafael manteve-se à distância, não querendo interromper o momento quase sagrado. Quando ela terminou, e as pessoas aplaudiram com entusiasmo, colocando moedas e notas no pequeno chapéu à sua frente, viu-a sorrir de uma forma que nunca havia presenciado antes, plena, sem reservas, como se finalmente houvesse encontrado seu lugar no mundo. Apenas quando a pequena multidão começou a se dispersar, ele se aproximou. Lara o viu e congelou, a flauta ainda nas mãos, uma expressão de surpresa absoluta em seu rosto, como se visse um fantasma. Rafael? Como... Augusto me chamou de tolo por respeitar seu pedido de espaço, respondeu ele, um sorriso hesitante, nos lábios o coração trovejando no peito. E acho que ele estava certo. Alguns espaços não devem ser respeitados quando significam distância de quem amamos. Caminharam até um café próximo, sentando-se em uma mesa nos fundos onde podiam conversar com privacidade. As primeiras palavras foram desajeitadas, cautelosas, ambos testando o terreno após semanas de separação que pareciam ter durado uma eternidade. Você está diferente, observou Rafael finalmente, seus olhos absorvendo cada detalhe dela como um homem sedento diante de um oásis. Mas luminosa, como se algo dentro de você tivesse desabrochado completamente. Lara sorriu, um rubor suave colorindo suas bochechas. Encontrei uma professora aqui, Dona Conceição. Ela tem me ajudado não apenas com a música, mas a encontrar minha voz, em muitos sentidos. Fez uma pausa, reunindo coragem para compartilhar a notícia que a enchia de orgulho e pavor em igual medida. Vou me apresentar no Festival de Inverno na próxima semana, no palco principal com músicos profissionais. Rafael a olhou com admiração genuína, sem qualquer traço de surpresa, como se soubesse que esse sempre fora seu destino. Isso é maravilhoso, Lara. Sempre soube que sua música era especial, mesmo quando poucos se davam ao trabalho de realmente ouvir. O comentário tocou Lara profundamente. Era verdade. Rafael havia sido o primeiro a verdadeiramente escutar o que sua flauta expressava, a ver além do silêncio que os outros interpretavam como vazio. Por que veio me procurar? Perguntou finalmente, a pergunta que pairava entre eles desde o momento em que seus olhares se reencontraram nas escadarias da igreja. Rafael respirou fundo, decidido a oferecer a verdade completa, sem reservas. Porque percebi que, respeitando seu pedido para ficar longe, estava na verdade me escondendo. Tenho medo, Lara, medo de que o que tínhamos, o que construímos juntos, possa ser destruído pela forma como tudo começou. Lara assentiu, compreendendo perfeitamente. As palavras de Helena me atingiram mais do que gostaria de admitir. Como uma mercadoria. Foi como se todo o progresso que fiz, toda a confiança que construí, desaparecesse em um instante. Helena sempre teve o dom de encontrar as fraquezas dos outros, comentou Rafael amargamente. Mas ela estava errada, Lara. Completamente errada. Suas mãos encontraram as dela sobre a mesa. Um toque que ambos haviam ansiado sem perceber. O início do nosso casamento foi baseado em um acordo, sim. Mas o que cresceu entre nós, isso não tem preço.
Não pode ser comprado, vendido ou negociado. É real e genuíno. Lágrimas brilhavam nos olhos de Lara, não mais lágrimas de dor ou confusão, mas de reconhecimento e aceitação. E quanto à investigação, se descobrirem a verdade sobre como tudo começou? Já não me importo, interrompeu Rafael com firmeza. Enfrentaremos o que vier juntos. Seu pai agiu por desespero, eu por solidão e você por dever familiar. Ninguém é o vilão nessa história. Apenas pessoas imperfeitas tentando fazer o melhor que podiam com as cartas que receberam. Na semana seguinte, o Festival de Inverno de Ouro Preto testemunhou a estreia de Lara como flautista profissional. Em meio a músicos experientes e renomados, ela se destacou não pela técnica impecável, mas pela emoção crua e honesta que transmitia através de seu instrumento. Na primeira fila da plateia, Rafael a observava com o coração transbordando de orgulho e amor, ao lado de Dona Conceição, que sorria com a satisfação de uma mentora vendo sua pupila alçar voo. Quando o festival terminou, tomaram juntos a decisão de enfrentar o que haviam deixado para trás. Retornaram ao Vale do Jacarandá, não mais como um casal unido por um acordo, mas como parceiros por escolha, determinados a reconstruir suas vidas com base na verdade, por mais difícil que fosse encará-la. O representante do Ministério Público os recebeu em seu escritório na prefeitura, surpreso com a disposição de ambos em falar abertamente. Viemos contar a verdade, Dr. Teles, anunciou Rafael, segurando firmemente a mão de Lara, sobre como nosso casamento começou e no que se transformou. A história completa levou horas para ser contada, com Lara e Rafael alternando-se na narrativa, expondo tanto os momentos sombrios quanto a luz que haviam encontrado juntos. O promotor ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto mantendo a neutralidade profissional. Entendo a situação, disse finalmente, e admiro a coragem de virem até aqui voluntariamente. Consultou seus documentos antes de continuar. O objetivo da nossa investigação não é destruir famílias ou punir aqueles que encontraram um caminho legítimo para a felicidade, mas proteger jovens vulneráveis de exploração. No seu caso, Sra. Velaz, está claro que, embora as circunstâncias iniciais fossem problemáticas, o resultado não foi prejudicial. Olhou para ambos com seriedade. Sugiro que formalizemos um acordo com termos específicos, incluindo seu compromisso em ajudar a identificar e prevenir casos similares na região. Assim poderemos encerrar este caso particular sem maiores consequências legais. Um ano depois, a Fazenda Santa Cruz testemunhou um evento inédito. No amplo terreno próximo ao lago, sob os jacarandás floridos que davam nome ao vale, Lara e Rafael renovaram seus votos matrimoniais. Não mais um acordo apressado e silencioso em um cartório municipal, mas uma celebração genuína de amor e parceria, cercados por amigos, funcionários da fazenda e familiares. Lara, em um vestido simples mas elegante, carregava um pequeno buquê de flores silvestres. Ao seu lado, sua mãe enxugava lágrimas de emoção. Do outro lado, Dona Conceição sorria com aprovação maternal. Quando chegou o momento dos votos, Lara surpreendeu a todos ao colocar a flauta nos lábios e tocar uma melodia composta especialmente para a ocasião. As notas fluíam pelo ar da tarde, contando sem palavras a jornada que haviam percorrido, do silêncio ao som, da obrigação ao amor, do arranjo à escolha. Quando terminou, olhou para Rafael e com a voz clara e confiante que agora era naturalmente sua, disse: "Da menina silenciosa que fui, você fez surgir uma mulher com voz. Do acordo que nos uniu, construímos uma parceria. Da obrigação, fizemos nascer o amor. Escolho você hoje, Rafael, não por dever ou gratidão, mas porque em você encontrei alguém que verdadeiramente me vê, me ouve e me valoriza exatamente como sou." Rafael, emocionado como jamais estivera, respondeu: "Lara, você transformou não apenas a si mesma, mas a mim também. Ensinou-me que ouvir é tão importante quanto falar, que a força verdadeira está na vulnerabilidade compartilhada e que o amor mais profundo nasce do respeito mútuo. Escolho você hoje e todos os dias, não como a esposa que um acordo me trouxe, mas como a mulher extraordinária,
por quem me apaixonei. A festa que se seguiu durou até o amanhecer. A música, a dança, as risadas e as conversas preencheram a fazenda Santa Cruz com uma alegria que suas paredes antigas nunca haviam conhecido. E quando os últimos convidados partiram e o sol despontava no horizonte, Lara e Rafael permaneceram na varanda, contemplando o início de um novo dia. Quem diria, murmurou ela, recostada no peito dele, que aquela menina que todos chamavam de vazia por falar pouco teria tanto a dizer e a oferecer ao mundo. Rafael sorriu, beijando suavemente o topo de sua cabeça. Eu sempre soube. Desde aquela primeira noite, quando você tocou sua flauta em vez de se submeter ao que todos esperavam. Naquele momento, ouvi sua voz mais claramente do que qualquer palavra poderia expressar. Lara ergueu o rosto para ele, seus olhos brilhando com a confiança tranquila de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. E agora todos podem ouvir. Juntos, observaram o sol nascer sobre a propriedade que administravam como parceiros iguais. A menina, que uma vez fora vista como moeda de troca, agora comandava, com firmeza e serenidade, não apenas uma fazenda próspera, mas sua própria vida. E tudo começara na noite em que, em vez de se curvar ao destino que outros traçaram para ela, decidiu tocar sua própria música. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lara e Rafael tenha tocado profundamente seus corações. A transformação de um casamento arranjado em uma história de amor verdadeiro nos mostra que, às vezes, os começos mais improváveis podem levar aos destinos mais belos. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes e envolventes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se gostou desta narrativa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e do amor. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber como esta história ressoou com você.